Sou Milena da Growover e estamos aqui hoje para iniciar o primeiro episódio inaugural do Talk e-Commerce. Esse podcast ele está vinculado ao nosso evento anual que ocorre na Growover chamado Café e-Commerce. Com esse podcast, a gente quer aproximar muito mais os nossos clientes, a informação e as novidades do dia a dia do comércio exterior, tornando a cada episódio, trazendo convidados, referências, informações que possam aí agregar a todos que vivem nesse universo do comércio internacional. Estarão comigo nos episódios a Júlia e a Daniele. Faremos parte desse debate, convidaremos pessoas especiais e estaremos aí promovendo esse debate em função do comércio exterior. Perfeito, então, Milena, obrigada pela introdução, juntamente aqui com a Milena, que é a nossa diretora da Growover, me apresentando um pouquinho para vocês também. Então, eu sou a Júlia, eu cuido da parte de expansão da Growover, então de negócios nacionais, negócios internacionais. Fico muito feliz em estarmos dando abertura a mais uma oportunidade aí de estar levando conhecimento para vocês, de trazer realmente pessoas conhecedoras dos temas. Tenho certeza aí que vai ser uma experiência bem bacana. E com gosto aqui também, junto com a Daniele, né, que vai se apresentar para vocês também. Olá a todos, eu sou a Daniele. Entrei recentemente para o time da Growover, então faço parte desse grupo maravilhoso desde fevereiro. Eu cuido da parte das operações de Impo e Expo, faço parte da coordenação das operações. Tenho pouco tempo na Growover, mas bastante tempo de Comex, então eu já tenho experiência em assessoria, tenho experiência em indústria. E vamos que Comex não para, né? Tá uma loucura esse mundo, hein? Tá uma loucura, e por isso que mais do que nunca é importante a gente sentir que as nossas operações e estratégias aí estão bem cuidadas por profissionais aí com capacidade, né, para poder, enfim, fazer a gestão disso de uma forma muito efetiva. Então, hoje também vou atuar um pouquinho aqui como uma espécie de uma host, aí vou estar conduzindo as perguntas, delegando aqui para Milena, para Dani, fazendo também as minhas contribuições. E vou começar, né, pegando esse gancho que a Dani falou para nós desse momento desafiador a nível global, a nível econômico. Então, direcionar para a Milena também, né? Hoje, como que você observa que esses desafios estão impactando as empresas, a questão do tarifaço que está mais latente recentemente? Quais que são os impactos a nível global, industrial? Comenta aí conosco. Que bom, olha só, o comércio exterior lhes traz realmente desafios e oportunidades diárias. Mas nesse ano a gente vem vivenciando aí, a cada dia, né, uma novidade e um desafio que a cada momento se torna cada vez mais desafiador. Então, nesse sentido, a gente coloca que muitas das alternativas tiveram que ser pensadas, estratégias específicas desenvolvidas, junto a cada cliente que faz parte do nosso time de clientes, como também junto a empresas que estão operacionalizando atividades com o comércio internacional. Então, o tarifaço, que foi uma medida que a gente, em algum momento, acreditava que ela foi extremamente radical, ela ainda passa por discussões, né, internacionais quanto à sua legitimidade, quanto realmente ela poderá vigorar na essência como ela foi constituída. Nós temos aí que pensar que as indústrias precisam continuar suas operações, precisam continuar vendendo, precisam ter o menor impacto possível nos seus resultados. Então, para cada uma delas foi pensado, né, Júlia? A gente tem clientes aí que estão trabalhando possibilidades de abrir operações no mercado americano, com processos de industrialização, alguns com processo de terceirização de suas etapas de industrialização, outros pensando possibilidade de fazer operações em outros países terceiros, através de empresas parceiras, através de possibilidade de geração de origem do produto nesses países terceiros, e alguns também, muitos deles, olhando para a sua estrutura interna de precificação, de capacidade de investimento e permanecendo no mercado americano com um viés efetivamente de permanecer, investir, com o objetivo e sabendo que isso não vai ser duradouro para sempre, que isso não chegou para sempre. Isso é uma medida que ocorre agora, mas como toda questão geopolítica, a gente sabe que ela pode passar por mudança. Vocês concordam? Estamos vivendo esse cenário hoje, ele é dinâmico. Pode ser que dentro de um período até curto a gente possa ter outros cenários que possam virar oportunidades em um desafio tão profundo, né? Exatamente. Isso também, Milena, complementando, a gente vê que cada empresa, dependendo do momento que ela também está com relação ao mercado internacional,
muitas realmente é o momento de fazer o dever de casa mais bem feito do que nunca, de revisitar a base de formação de preço, de poder realmente entender qual o diferencial que ela está oferecendo para cada um dos mercados e assim ter uma estratégia realmente bastante personalizada para cada tipo de indústria, para cada tipo de cliente, não só para o mercado americano, né? A gente vê que também exportações e importações de e para outros países também acabam tendo um impacto, né? E aí, Dani, também eu te pergunto, né? Nessa parte de exercícios de revisitação de custos, de novas estratégias de entrega, como que tu entende que também as empresas podem estar se melhor preparando, né, para encarar esse momento aí realmente desafiador, certo? A gente vive, nessa parte de custos e logísticas, a gente vive momentos sazonais no comércio internacional. Então, agora a gente está caminhando para o final do ano. Ele já é um momento sazonal em que os custos de frete, os custos logísticos, eles acabam sendo mais elevados. Então, se antecipar, se preparar para tentar evitar esse gargalo, tentar ver fornecedores com custos mais em conta, fazer todo um planejamento de custos, de otimizar portos, de repente, um porto que fica um pouco mais longe, mas ele tem taxas mais em conta, vale mais a pena no momento. Fazer todo esse dever de casa mesmo, de vamos botar na ponta do lápis todos os nossos custos, porque a gente já tem o frete que está mais alto, a gente já tem a nossa carga logística brasileira, que já é alta, a tributária, então, também não se fala, né? Então, se preparar. Quem estiver bem preparado é o que vai conseguir ter jogo de cintura para sair desse momento que a gente está agora, que, como a Milena comentou, ele é um momento que a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente tem que estar ali de olho, tem que estar atento e tem que estar sempre se preparando. Exatamente. E Milena, hoje para as empresas que ainda não estão no mercado internacional e querem se inserir, quais que são as dicas ou alguma percepção que tu pode passar para elas para não desestimular esse movimento apesar do cenário desafiador? Quais que seriam alguns dos principais insights aí que tu traria também, né, para empresas que têm isto no radar, porém ficam inseguras em tomar decisões mais ousadas ou estratégicas nesse momento? Eu sempre falo para todo empresário que precisa pensar sua estratégia de expansão, nunca esqueçam do comércio internacional. Queiram sempre ter um percentual do seu resultado da empresa alicerçado em negócios com o mercado externo, em especial em exportações, porque é onde a gente consegue, além de uma presença de marca no mercado externo, fortalecer nossa presença de marca no mercado brasileiro, mas também garantir um resultado aí alicerçado numa moeda forte, que a cada momento mais se mostra um divisor de águas aí para as empresas que estão, elas passam a ter por impactos menores na sua operação, enquanto elas já operacionalizam o seu resultado no mercado externo. Então, o caminho é, como o mercado todo internacional hoje ele está passando por alterações, e essas alterações elas foram estruturalmente muito fortes, a gente perdeu todas as estruturas de bases de fornecimento que sempre foram tradicionais, elas foram fragilizadas em função dessa questão, não só de tarifas, mas das questões logísticas, de país produtor, às vezes, com uma capacidade maior para um tipo de produto, menor para outro, a gente sempre vê oportunidades. E a gente sempre vê oportunidades também para empresas brasileiras que querem se inserir nesse momento em mercados novos, em mercados vizinhos, em oportunidades que podem ser analisadas de acordo com o que o seu produto pode oferecer, tanto de diferenciais competitivos técnicos, que a gente não pode esquecer, às vezes diferenciais competitivos de proximidade logística e às vezes mesmo diferenciais competitivos de nível de qualidade, de características de produto produzido no Brasil. Então a gente fala, é sempre o momento de olhar para isso. Não deixem a estratégia do comércio internacional para depois. Quanto antes a gente olhar para ela e estruturar ela nos nossos negócios, melhor será o resultado como um todo. Com certeza, e é super importante todas essas contribuições, porque realmente é o momento perfeito, ideal, eu acredito que ele nunca vai existir, seja para começar um negócio, seja, então, se a gente esperar que todas as variáveis e a nossa área como um todo, né, o sucesso de um embarque bem-sucedido, ele não depende só de um prestador de serviço único. Então, é o prestador, é o agente de carga, é o navio, é o cliente, é o banco, é a economia. Então, todas essas variáveis, mais do que nunca, né, nesse momento efetivo de rearranjo que o comércio internacional vem trazendo, acho que esse termo ele faz bastante jus, realmente,
que as empresas que não entenderam ainda o quanto a tomada de decisão está cada vez mais globalizada, o quanto ela estar fazendo parte desse cenário globalizado acaba agregando tanto valor para a operação dela local, quanto também para a própria credibilidade e força de marca e recurso financeiro efetivamente entrando, né? Então, nesse momento também, Dani, te peço assim, porque para muitas empresas que ainda não estão operando, né, que nem eu comentei, solicitei para a Milena, quais que são esses deveres de casa, assim, desde começar um processo, surgiu um potencial negócio no mercado do Paraguai, por exemplo. Que exercícios que a empresa pode fazer, assim, para garantir realmente, desde o processo da saída da mercadoria, embalagem? Comenta para nós algumas dicas nesse sentido, que as empresas também têm que ter atenção para, na parte operacional, depois do comercial ter feito seu trabalho, o que ela pode fazer para realmente dar mais segurança para o cliente dela ou para a operação dela como um todo? Ela precisa primeiro estar bem estruturada do que ela está fazendo, consciente das suas etapas de produção, para atender os prazos, para poder estar fazendo o produto, embarcando a tempo, porque a gente às vezes imagina, vou vender para o Paraguai, é que nem mandar um caminhão e ir ali para São Paulo. Não é, então a gente precisa pensar com antecedência, por mais que o Paraguai esteja aqui do nosso lado, a gente precisa pensar com antecedência, a gente precisa pensar todo o produto, pensar toda a logística de qual é a melhor forma de mandar para lá, vai custar menos? Quem paga o quê? Eu vou entregar meu produto já, pago impostos, vou vender ele já com o menos custo possível para o meu cliente, ele vai assumir mais responsabilidades, menos. Então, a gente faz toda essa negociação, faz toda uma embalagem perfeita para o produto, para ele chegar sem avarias do destino, porque a nossa marca é o nosso nome. Então, a gente está atravessando fronteiras. Então, é a nossa marca, a nossa cara, o produto tem que chegar perfeitinho. Então, vamos fazer todo um trabalho melhor ali, documental. Vamos analisar também o que o país de destino exige. A gente precisa ter alguma barreira, a gente precisa fazer alguma licença, a gente precisa ter algum certificado diferenciado. Então, tudo isso planejado com antecedência faz o embarque ter sucesso. E faz a mercadoria chegar lá e faz o nome do Brasil ser forte no mundo inteiro. Porque a gente está vivendo esse momento, Estados Unidos, que meio que balançou, mas ele também abriu oportunidades. Então, ele abriu caminhos para o Brasil poder estar vendo outros países que, de repente, ele não estava olhando. Então, a gente já tem, é desafiador, mas a empresa precisa ter a resiliência de estar sempre buscando e melhorando os seus processos. Acho que essa palavra-chave, resiliência, acaba sendo realmente, né, algo muito forte para a gente frisar. E entendendo também esse momento das empresas terem que ter essa atenção realmente a todos esses exercícios, desde um cuidado de embalagem até decisões mais estratégicas. Uma contribuição também é que hoje o Brasil, no mercado externo, ele é muito conhecido por importação ainda de commodities, ainda de itens sem tanto valor agregado na sua composição. Então, eu questiono para a Milena também quais que são as tuas percepções sobre como que o Brasil também pode vir a ser mais percebido nesse momento como um país que tem condições de entregar produtos manufaturados, produtos com tecnologia. Comentar também um pouquinho de alguns casos que tu vem acompanhando de empresas brasileiras que hoje estão, né, inserindo produtos em mercados maduros como Estados Unidos com tecnologia abarcada. Então, comenta um pouquinho para nós também dessa parte. Dando um pouquinho também uma referência do que eu vivi nessa semana. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar empresas do segmento agro, e essas empresas mostram muito e ensinam muito também no segmento do que é saber industrializar um produto no Brasil, quais são as melhores tecnologias para serem aplicadas na cadeia da industrialização e como ser competitivo no mercado externo. Porque o Brasil, muitas vezes, a gente produz muita coisa e a gente não acredita no potencial daquilo que a gente mesmo produz. Então, visitando essas indústrias, são indústrias de potencial, de renome internacional, mas que levam também uma tecnologia embarcada onde o Brasil já desenvolveu o know-how do segmento agro e também equipamentos que conseguem atingir esse mercado, proporcionando uma eficiência enorme na geração de produção, né, do segmento do agronegócio. Então, aí a gente tira um aprendizado enorme. Olhando e visitando uma indústria, cada uma delas, a gente vê o potencial que o Brasil tem e muitas vezes não estamos acreditando nisso, mesmo porque nessa mesma visita a gente consegue identificar que ao mesmo tempo que a gente tem indústrias de potenciais extremos, a gente tem dificuldades logísticas extremadas, porque eles estão no extremo do estado do Rio Grande do Sul,
onde as rodovias para eles acessarem um porto são realmente o caos da infraestrutura brasileira, e mesmo assim eles estão levando tecnologia para o mundo. Então, isso nos mostra que a gente, além de todas as barreiras, consegue fazer. E consegue fazer algo de extrema qualidade e competitividade global. Esse é um dos exemplos, né? Se a gente partir por outros exemplos que a gente veio analisando agora, nessa questão do tarifácio, acabou chegando muitos casos do segmento de gastronomia, casos do segmento da industrialização, da automação, casos do segmento até, né, do segmento do trabalho, que acabaram tendo impactos nesse movimento também, do café. Então, esses clientes todos, esses mercados todos têm que mostrar o diferencial. E junto a isso, a gente identifica que a gente tem diferencial. O que a gente não tem, que a gente não consegue, a nossa imagem não está sendo ainda percebida no mercado externo, e as nossas barreiras são diárias na questão logística, que nos agregam custo e reduzem nossa capacidade de competir, né? Claro, e eu vejo também que o movimento da expansão internacional, ele nunca é um movimento de curto prazo. Então, são raros os casos que a gente, né, que trabalha nessa expansão de produtos para o mercado externo, chega num timing perfeito que a virada de negócios é no dia seguinte. Então, realmente é uma construção, porque é o que realmente a gente trabalha dentro da Grover, é começar do zero em um novo mercado. Então, ninguém te conhece, ninguém conhece teu produto, ninguém conhece teus diferenciais. Então, se realmente esse movimento é esporádico, essa estratégia ela não passa a ter uma recorrência. Então, ela é pontual, tem uma exportação uma vez no ano, mas a empresa não adquire realmente a cultura exportadora, né? Ela não adquire realmente o know-how e a expertise para poder ficar, permanecer e ter realmente o percentual que tu comentaste atrelado aos movimentos com o mercado externo. E isso também é algo, né, Dani, que a gente também vem trabalhando com alguns clientes nossos que estão começando nesse movimento de internacionalização, o quanto é importante a gente poder realmente preparar a equipe. Então, preparar a equipe desde quem vai separar o pedido, quem vai mexer na empilhadeira, quem vai fazer a expedição, a nota fiscal, porque tu entende que realmente todos têm que estar orquestrado em prol de, desde a mercadoria ser entregue, né, o comercial ele faz uma parte. Então, o comercial, o marketing, todas as variáveis da empresa, elas chutam para o gol, mas depois para o novo gol vir e acontecer, depende realmente de que todos os jogadores em time façam aí o seu trabalho de uma forma eficaz, né? E recentemente a Grover fez um treinamento desse nos nossos clientes, em que a gente juntou a empresa inteira, tinha, como a Júlia comentou, o pessoal da empilhadeira, tinha da fábrica, da produção, da financeiro, para lidar com os pagamentos, contábil para emissão de nota fiscal, fazer toda essa parte de baixa depois. Então, a gente já começa trabalhando desde cedo essa mentalidade da exportação, do botar a sua marca no mundo. E porque senão as pessoas elas também se apavoram um pouco. O comércio internacional ele é muito burocrático, ele é cheio de regras. Então, se as empresas não estão bem preparadas para estar lidando com isso, lidando com todas as dificuldades que a gente tem na cadeia logística, na cadeia tributária, a pessoa se assusta e faz uma primeira experiência no comércio internacional e diz, não é para mim. Mas não é assim que funciona. Então, a gente vem trabalhando com os nossos clientes essa mentalidade de é difícil, mas vamos que dá certo. Vamos tornar isso simples, né? Com certeza. Se vier o nosso, se hurtar, se é simples, parece complexo, querer tornar. Tá, gente, só no detalhe. Se o importar, a gente quer tornar mais simples. Querer exportação, acho que nós já estamos querendo um milagre, mas tá tudo certo. E, Dani, isso também realmente, né, até de que quem conduz a operação, muitas vezes, chega o pedido de exportação, gera aquela ansiedade, como separar, como emitir nota, né, e agora eu também pego um gancho para perguntar para a Milena, né, nesse momento, assim, de um gestor, falando para o gestor realmente da empresa, para o tomador de decisão, esse momento, né, o que tu diria para ele, assim, como investir, como realmente selecionar as oportunidades, como fazer parte disso, né? Já considerando assim, estamos com o time preparado, estamos com o time treinado, mas ainda estamos inseguros se é o momento realmente de investir
numa abertura de empresa, ou numa ida ao mercado, ou numa participação em feira. Que palavras aí de encorajamento, né? Que eu acho que hoje em dia isso está um pouco em falta, assim, realmente esse incentivo, claro, consciente e com respaldo, com certeza, para garantir uma boa assertividade. Mas quais que seriam, assim, os teus comentários para o gestor da empresa realmente que quer seguir forte nesse movimento da exportação? Primeiro que a gente fala sempre é que, ok, a gente precisa planejar, mas entre o processo de planejar, depois vem a execução, né? E todo o processo de planejar, a Growover também pode apoiar de forma muito estratégica, com toda a base de entender qual o mercado estratégico para o produto que a empresa precisa atender. Então, se o empresário tem hoje um produto e ele quer fazer esse movimento com o mercado externo, hoje a gente tem ferramentas e bases estratégicas para poder direcionar os primeiros movimentos dessa operação, dessa inserção no mercado internacional. Mas, além de tudo isso, nada adianta a gente ter um belo planejamento, a gente ter toda a estrutura desenhada, se no momento da execução a gente não conseguir ter pessoas qualificadas que nos apoiem na execução, que a gente não consiga ter o produto acreditado que vá ser entregue da forma contratada. E, além de tudo isso, que a gente também vê no empresário, que a gente vê em outros empresários globais, que muitas vezes a gente precisa fortalecer no empresário brasileiro, é a ousadia e de poder gerar esses negócios e de poder acreditar no produto que ele está exportando. Então, por muitas vezes eu cito, né, o exemplo dos chineses e volto a citar, não porque é decorrência da pergunta, mas como um exemplo que eu vejo de extrema ousadia em qualquer negociação que a gente tiver com a China. Por mais difícil que seja produzir um produto, a gente nunca vai ouvir um não, a gente vai ouvir uma eu consigo, eu vou fazer. E vão fazer mesmo e vão entregar. E cada vez mais a gente se surpreende com o que a gente recebe, né? Sabendo, claro, todos os níveis de fornecimentos existentes, mas a gente se surpreende com o que eles conseguem entregar. Então, um pouco esse desafio. A gente sabe que o brasileiro também consegue entrega coisas muito boas. Mas aí o empresário precisa acreditar, investir corretamente e se apresentar para os mercados que façam sentido com o produto que ele está produzindo. Com certeza, e isso até no treinamento que a Dani comentou conosco, que a gente foi recentemente ministrar num cliente, a gente falou, porque a gente vê que começa a pairar aquelas dúvidas, e o idioma, não falo perfeito, e o inglês e o espanhol. E a gente citou realmente esse exemplo, né, que se a gente esperar, é importante, claro, até pelo desenvolvimento dos profissionais, né, hoje em dia também o idioma passou não a ser tanto um diferencial como para a nossa área, uma obrigatoriedade para conseguir estar realmente conduzindo uma negociação ou acompanhando um embarque. Então, assim, esse momento, né, de o perfeito, como eu já comentei, também não existe, mas ter essa ousadia de se apresentar, né, e aí a gente sabe que muitas empresas estão muito focadas realmente, né, na produção, na performance aqui no mercado interno, por isso que também eu reforço a importância de contar realmente com uma equipe especializada e com o core business realmente voltado para essa parte de geração, mantenimento, entregas no embarque. Isso dentro da Growover, a gente acaba indo do início ao fim. Então, desde um levantamento do mercado ideal, até efetivamente a aproximação com esse mercado estratégico, até as cotações, otimização logística, de custos. Então, não que a empresa não tenha condições de desenvolver, porque no processo da expansão é de certa forma, natural o desenvolvimento que vem em decorrência desse processo, né? Porque aí começa com embarque, começa com outro. Então, poder contar realmente com alguém que já carrega essa expertise, que venha a somar forças e poder ir preparando a equipe para voar realmente, né, para o mercado externo, acaba sendo um diferencial que a gente vê que muitas empresas vêm trazendo. E hoje também dentro do nosso hall aí de clientes, a gente tem clientes que nunca exportaram, agora estão exportando, que começam a pegar o gostinho realmente, né, de, apesar dos desafios, tudo como a Milena comentou, com uma boa execução, né, mas começam a pegar o gostinho de participar do mercado internacional. Então, por isso, né, e mesmo quem importa, né, Dani, no sentido assim de poder também entender que com a importação também pode ter reduções de custos, também pode ter tecnologias sendo agregadas. Então, também eu vejo que no viés oposto, a gente também consegue, quando a empresa entende o que é ser internacional, ter vantagens muito além do que muitas vezes só num final de linha de custo, certo? Certo, com certeza. Como a Milena explicou, a China ela é um baita parceiro nessa parte de importação. Eles vão desenvolver o teu produto e eles vão buscar o menor custo possível para isso.
Então, o empresário, o profissional, que ele está atento a isso e ele está buscando matéria-prima mais em conta, por mais que o dólar esteja flutuando e a gente fica muito suscetível a isso, os benefícios e tu trazer ela e tu fazer uma importação redonda, perfeita, começando do início até o fim, bem executada, o custo para ele acaba sendo menor. E ele otimiza na produção dele aqui. E ele tendo o produto importado, de repente ele não precisa estar desenvolvendo alguma parte da empresa, algum custo dele ali interno de operação, de aluguel, de todos esses custos de carga tributária que existe no ter a sua própria fábrica aqui. Então, ele podendo trazer de fora, ele pode agregar tecnologia, ele pode agregar esse custo mais inferior também. Com certeza. E então também, né, já caminhando aqui para o final do nosso episódio, então esse episódio inaugural realmente ele foi com esse objetivo de trazer um overview um pouco mais geral do cenário atual, alguns conselhos principalmente mais práticos, né, voltado para você empresário. E quero também pedir agora as contribuições finais aí, né, depois também Milena comenta um pouquinho dos próximos episódios que vamos ter, como que a gente também está se estruturando, mas qual que seria aí a finalização de vocês, né, em decorrência desses temas que a gente comentou? Pode ser uma dica, pode ser aí uma contribuição final para a gente encerrar aí com chave de ouro esse nosso primeiro episódio. Eu vou puxar a resiliência de novo, que é o que a gente tem agora, sempre teve e está mais forte ainda. Então, a empresa que ela estiver buscando agir com inteligência, agir com inovação e pensando um passo à frente, ela já vai estar melhor preparada do que aquela empresa que está esperando o que vai acontecer amanhã. Vamos ver se a negociação de amanhã vai ser diferente, vamos esperar o que vai acontecer. Então, quem já puxou isso e já vem trabalhando, já está um passo à frente e já está mais adiantado no processo. Com certeza. É isso aí, Dani, adorei. E eu vou pegar ousadia com base nisso. Porque se a gente tivesse resiliência e ousadia, alto vai ser, né? Nós vamos ter aí esses desafios se transformando em oportunidade. E com base nisso também, a gente consegue olhar para tudo aquilo que a gente ainda tem de potencialidade a ser explorado. Então, com isso também, eu entendo que a própria Grow Over tem uma grande potencialidade aqui com isso que a gente está iniciando hoje. Ele é um primeiro episódio de muitos que virão. A gente sabe do desafio também, né, de conseguir produzir conteúdo como esse, mas a gente vai ter convidados muito especiais aí que farão parte conosco dos próximos episódios. O próximo já teremos o convidado especial falando sobre stablecoins, um assunto muito desafiador também no mercado, como vamos movimentar moedas e moedas digitais, e qual será a tendência dessas moedas também, vindo também substituir algumas operações internacionais que hoje são, por questões políticas, até não possíveis de serem realizadas, ou em função também de gerar mais competitividade, como eu posso agir através dessas novas modalidades de operações financeiras internacionais, né, Júlia? E outros aí que virão. Então, queremos muito poder fazer com que isso traga realmente conteúdo relevante para o comércio internacional. Com certeza, e eu também já puxando um pouquinho aqui para minha própria função, né? Eu quero realmente comentar que a minha palavra-chave é Grow Over, porque de verdade que eu acredito assim que junto da nossa equipe, com a expertise que a gente carrega, todos esses pontos são pontos que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso trabalho. Então, são empresas diferentes, sim, segmentos diferentes. A gente entende cada dor, cada oportunidade de acordo com o teu negócio. Então, realmente, assim, um convite também, né, para acompanhar esses próximos episódios, para poder efetivamente conversar conosco, entender como aí a gente pode vir a somar a estratégia do teu negócio internacional e convidá-los a seguir as redes da Grow Over. Então, nos sigam no LinkedIn, nos sigam no Instagram, @GrowOverBrasil. Temos muitos episódios novos a serem divulgados, temos muitas novidades, nosso evento aí tá chegando. Então, 16/10 também vamos ter o nosso Café e Comex. Então, temos muita coisa boa aí, por isso que é importante que você fique ligado aí nas nossas
redes sociais. E foi um prazer aí estar conversando com vocês, né? A gente se vê todos os dias, mas a gente sabe o quanto cada uma tem a agregar, e nesses momentos aqui eu tenho certeza que foi uma troca muito produtiva. Então, A gente se vê todo dia, mas a gente não consegue parar nessa meia hora para sentar e conversar. Acho de temas tão relevantes. por isso, o podcast é tão valioso. Muito obrigada, hein? Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.